Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, nosso 8º dia. Estamos firmes, vocês aí com seus desafios, eu com os meus, nosso deserto. Fazer esses vídeos também não é fácil, esse conteúdo que eu me dispus, mas estamos firmes. Estamos firmes e nós temos um objetivo final. E não esqueçam que depois de 40 dias tem uma surpresa também, algo que eu quero compartilhar com vocês, meu particular, e que eu resolvi, né, que seria contado no final desses 40 dias. Espero que vocês continuem comigo firme até lá, porque eu realmente estou com muita vontade de, né, ter vocês comigo nesse projeto, ok? E hoje nós vamos falar de comunicação. E aí, você já falou com Deus hoje? Você já comunicou com seu filho, com seu marido, de forma bacana hoje? Né? Tem um povo aí liderado pela minha irmã ali, a Malu Brenan, e que tá firme aí no desafio, porque são mamães, né, e tem notado a situação referente, né, a forma de comunicar, e isso é importante, porque a gente tem que entender que os nossos filhos, eles vão replicar tudo que nós falamos, né, nada é mais importante numa educação do que, às vezes, nós até não falarmos nada, mas creia, eles estão vendo tudo e eles nos imitam e tudo. E a forma com que nós comunicamos, eles comunicam. A forma com que nós damos a direção para eles vai ser a forma que eles vão dar a direção, né? Às vezes eu me pego replicando frases que a minha mãe dizia, né? E às vezes coisas que realmente, né, não são boas. Eu estava lendo um estudo que diz que para cada coisa negativa que nós falamos para alguém, não é só nenhuma criança, nós precisamos pelo menos falar 8 positivas para equilibrar. Mas assim, ó, não era assim que acontecia, né? Quando nós vínhamos com uma nota boa, o que se dizia? Não faz mais que obrigação, né? Claro que a ideia era boa, a intenção era boa, mas, puxa, a criança quer receber um elogio, né? Ela se esforçou para aquela situação ali, né? Não tô falando que a gente não tem que corrigir, que a gente não tem que disciplinar, não, mas nós temos que entender que é necessário também elogiar, né? E às vezes na bagunça do nosso dia a gente consegue só gritar, a gente consegue só cobrar, a gente consegue só dizer que não faz mais que obrigação, né? Então é importante que a gente entenda que é necessário a gente se comunicar de maneira correta, né? Desde 1970, estudiosos aí têm estudado o poder da palavra, né? A palavra, na verdade, que estrutura a realidade, né? E aí os fundadores aí da PNL, eles conceituaram isso, né? Que a palavra, ela estrutura a realidade. E daí teve até pesquisadores, enfim, cientistas, tem um bem famoso aí da Universidade de Oklahoma, um doutor, Massaro, não me recordo bem, mas ele estudou o reflexo das palavras na matéria, né? Por exemplo, né? E ele fez um estudo relacionado à água, por exemplo, né? Quando eram faladas palavras positivas para aquela, né? Enfim, aquilo que ele estava estudando ali, a água, ela se cristalizava de maneira diferente. Quando era falado negativo, ela se cristalizava de forma diferente. Olha o impacto disso, né? A própria Bíblia já diz, né, que as palavras têm poder, na verdade, tudo foi feito pela palavra, né? Se a gente for para Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Mas como que houve luz em Gênesis 1:3, mas Deus só cria os luminares, né, nos versículos 14, 15 e 16, para separar o dia e a noite, enfim, tudo mais, né? Já parou para pensar isso? É importante é que você estude a Bíblia nesse sentido, né? A luz
tem propósito, né? Então, Deus cria tudo pela palavra. Agora a pergunta é, nós estamos nos utilizando delas, das palavras, para fazer o bem ou para trazer coisas negativas para a nossa vida? Se as palavras têm o poder que tem, que o próprio Deus disse, né? Que o próprio Deus criou tudo pela força da palavra. O que nós temos feito com as palavras que saem da nossa boca? Olha o que diz Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, tudo que sai da nossa boca, né? Nós haveremos de dar conta. Mas o que tem saído da tua boca? Como você tem comunicado? Qual a forma que você tem comunicado, né? Ontem nós falamos sobre domínio próprio, e domínio próprio nada mais é do que inteligência emocional. É ter inteligência para lidar com algumas situações, né? Isso é domínio próprio. Nós precisamos entender algo importante. Você não é quem você diz ser, né? Você também não é quem outra pessoa diz que você é. Você é os resultados dos comportamentos que você tem. E principalmente o resultado diante de uma situação difícil, né? Agora pensa uma situação básica que as pessoas têm dificuldade, né? Uma situação, por exemplo, no trânsito, né? Vamos supor que alguém te xinga de pato, de macaco, né? Enfim, você vai sair de galinha? Você vai sair imitando um pato? Vai sair imitando uma galinha? Né? Não. Mas se alguém te chama de burro, de idiota, por que você surta completamente? Porque, né, tem vontade de, se for no trânsito, principalmente, pega o carro e vai atrás? Por que você passa a se comportar como um burro, como um idiota? Porque isso é falta de inteligência emocional, né? Então, a gente precisa entender que isso nada mais é do que uma armadilha emocional, né? Nós não podemos nos comportar de acordo com aquilo que as pessoas dizem que nós somos, né? Nós precisamos ter inteligência para nos comportar de acordo com aquilo que nós sabemos que nós somos. Agora, quem nós somos, né? Nós somos a imagem e semelhança do Criador, diz a palavra de Deus. Então, assim, ó, reflita e comece a se comportar como um filho amado do papai, porque é isso que nós somos, né? Filhos de Deus, né? Aqueles que receberam, né, Jesus como Senhor e Salvador através da palavra. Olha que forte isso, foi através da palavra. A palavra que faz com que nós recebamos Ele como nosso Senhor, ou a palavra que faz com que, né, nós sejamos destruídos pelo próprio pecado, enfim, né? Então, são os dois extremos, né? Os dois pela palavra, né? A palavra traz condenação e a palavra traz a salvação. Olha que forte isso. Então, assim, ó, creia, há um poder na palavra, há um poder na comunicação, né? Não devemos aceitar opiniões de pessoas que não têm compromisso com o nosso resultado, né? Então, assim, ó, se cerque de pessoas que tenham compromisso com o teu resultado. Por isso que, às vezes, para nós termos uma vida espiritual, às vezes a gente precisa afastar algumas pessoas da nossa vida. Por quê? Porque elas não estão comprometidas com o teu resultado, elas não estarão em ambientes, né, que te ajudem no teu resultado. Lembra? O ambiente, né, os sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, né, aquilo que eu toco, aquilo que eu falo, tudo, né, define aquilo que alimenta a minha alma. O que tem te alimentado, né? A Bíblia fala em Mateus 12:34. Não. Isso. Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Olha isso, né? Mas o que alimenta o meu coração? O que tem alimentado a minha alma? Eu vou falar de acordo com aquilo que eu estou recebendo do alimento, né? Então, creia, há um poder na palavra, há um poder. Deus faz tudo pela palavra. Cuide das palavras que saem da sua boca, alimente o seu espírito, né? Vá transformando a sua alma diariamente. Para quê? Para que aquilo que sai efetivamente da sua boca seja bênção na vida das pessoas. E olha, né? Nós haveremos de dar conta de cada palavra que a gente diz. Então, cuidado, né? Cuidado, porque são as palavras que tornam, trazem o resultado daquilo que nós seremos. Isso é tão grave que palavras ditas
ditas muitas vezes na infância precisam ser ressignificadas, né? E aí, as pessoas que têm lidado com a parte de inteligência emocional e têm ajudado outras a romper isso têm sido bem incisivas, né? Que nós precisamos ressignificar situações, né? Por exemplo, coisas que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa infância, muitas vezes vão ser justamente os gatilhos que vão nos paralisar diante de algumas situações, né? No livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, ele fala de um padrão neurolinguístico negativo. Então, veja se você já escutou alguma dessas frases. Não dá certo pra mim, ou já falou, né? Tudo pra mim é mais difícil. Nunca acabo o que começo. A vida não é fácil. Não aguento mais essa vida. Quero sumir, desaparecer. Homens não prestam, são todos farinha do mesmo saco. Dinheiro não dá em árvore, né? Não sou bom o suficiente, não vai dar certo, ninguém me respeita, sou doente e frágil, né? Então, olha o poder das palavras, né? Então, assim, o que nós precisamos fazer? Ressignificar isso, né? Nós precisamos identificar esses padrões negativos, pegar eles e fazer frases novas e começar a repeti-las. Por quê? Porque isso vai trazer um padrão novo para a nossa vida, né? Então, assim, pare hoje, né? Pense aquilo que realmente tem trazido dificuldade na sua vida. Ressignifique, coloque no papel de forma positiva, né? Não, eu não sou burra, eu sou inteligente, né? Eu vou conseguir, né? Vai dar certo, né? Eu vou ter prosperidade aí financeira, você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Então, fica firme, né? Cuida da comunicação, principalmente a forma com que nós dizemos, não aquilo que dizemos, que isso vai trazer realmente um resultado diferente na tua vida, né? Então, fica firme aí. Estamos só começando. Hoje é o dia 8 e te vejo amanhã. Até mais.